Paz, irmãos, bom dia. Que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, Ele tenha caminho para falar com cada um de nós. Tenho o encargo hoje de compartilhar um pouquinho do que está em Lucas capítulo 8, para a edificação de todos nós. Ontem ainda, em um certo momento, nós vimos algo deste capítulo, porém, é necessário que a gente avance. Bom, ontem nós vimos que, como está no versículo 1 em diante, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Bom, ontem nós focamos na parte, nessa mensagem, que servir a Deus é também prestar assistência ao Senhor Jesus, a sua obra com os seus bens. Porém, hoje, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção qual o evangelho que Jesus Cristo pregava. Eu comecei a pregar aqui, começou gritaria de um lado, gente falando na caixa de som, microfone do outro. É luta, irmãos, vou te falar. O evangelho do reino para ser pregado nesse mundo é muita luta. Se você não lutar para recebê-lo, o mundo vai fazer questão de facilitar para você ficar longe dele, como tem feito com muitos irmãos que sempre têm alguma desculpa, ou até mesmo não desculpa, mas algum acontecimento que impede-os de servir a Cristo. Mas que possamos aprender que o caminho hoje para ser honrado por Deus é servindo a Cristo. Se você tem servido a Cristo de forma errada e você tem conquistado algo nesse mundo, saiba que é na força do seu braço e não na bênção de Deus. Que o Espírito Santo possa te mostrar essa verdade. Continuando aqui a mensagem mesmo em meio a essas tribulações, veja que o evangelho que o Senhor Jesus Cristo pregava, ele é o evangelho do reino de Deus. E se você puder continuar estudando esse capítulo, você vai ver que Cristo mostra como que o reino de Deus vem para essa terra. Logo depois, aqui em Lucas capítulo 8, ele vai contar, pregar a parábola do semeador, deixando bem claro que o evangelho do reino de Deus é um processo, é uma plantação, tem que ser cultivado na vida das pessoas, primeiramente semeado, depois regado, ou seja, é com perseverança que nós tomamos o reino de Deus para as nossas vidas. Mais à frente, ali no versículo 11, aliás, versículo 9, depois de ele ter contado a parábola do semeador, que eu creio que todos os irmãos conhecem, que o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra em solo rochoso, outra em solo com espinho e outra no bom solo, na terra fértil. E só na terra fértil que a semente pôde frutificar, pois nas outras terras, visto que o solo era duro, que tinha pedras, que tinha espinhos, isso foi um empecilho, isso foi um obstáculo para a palavra frutificar. Aqui no versículo 9, a Bíblia diz que os discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O que é mais valioso para você? As suas orações do seu quarto? As suas ofertas? O que é mais valioso para você? Para mim, o mais valioso é a palavra de Deus. Por isso que na minha concepção, na minha fé, quem tem recebido de mais valioso em suas vidas são os irmãos do que nós que estamos à frente da obra, porque o mais valioso é a palavra. Não há dinheiro nesse mundo, não há bem-estar, não há luxo, não há nada que possa se comparar à preciosidade da palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O reino de Deus vem através da sua palavra. Mais para frente, espero que essa mensagem possa alcançar os irmãos que têm necessidade de ouvi-las e os irmãos que estão de pé, a continuarem de pé. Diz assim: a que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Nós vamos ter que fazer uma live com mais tempo para falar sobre esta mensagem, porque é extremamente importante que todos os irmãos possam enxergar qual solo tem sido, para que então realmente as bênçãos de Deus possam frutificar em suas vidas. Na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu acho, irmãos, que todos nós devemos ver como tem sido a nossa vida para Deus. Se realmente temos dado fruto para Ele, devemos ter um grande encargo de frutificar,
pois não frutificar demonstra que os espinhos desse mundo estão nos sufocando, que as riquezas e os deleites, os cuidados dessa vida estão sugando o nosso tempo, as nossas forças, os nossos recursos, para que não sobre nada para Deus. No versículo 15, o Senhor Jesus diz: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança, tá vendo? Só vamos dar frutos se perseverarmos. Se em meio às provações, obstáculos, tentações, seduções, deleites, riquezas, tudo que esse mundo tem a oferecer, nós não perseverarmos, jamais iremos frutificar para Deus. Então, a boa terra que nós, o povo do reino, devemos lutar para ser. E muitos têm sido desqualificados. Muitos têm deixado de honrar a Cristo para honrar a si mesmos e por isso não têm frutificado no reino de Deus, seja congregando, seja perseverando na doutrina dos apóstolos, seja nas orações, seja no partir do pão, seja nas contribuições. Muitos não têm tido força de frutificar para Deus hoje, agora, na face dessa terra como Ele deseja, porque o mundo tem investido pesado, o diabo tem investido pesado para tirar-lhes do foco, para que eles não deem a devida importância à obra de Deus, a semente de Deus, que é a sua palavra. Que nós, irmãos, possamos ser vacinados e fortalecidos por esta verdade e termos um coração em prol do semeador e da palavra, que é a semente, pois só assim, com perseverança, que nós iremos frutificar para Deus e também herdar a coroa da vida. Não há outro caminho. Para encerrar, no versículo 16, o Senhor Jesus disse: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Se Deus te deu a fé, não é para você ficar oculto ou escondido. É para, através dessa fé, Ele produzir frutos em sua vida. Não se esconda, não deixe para os outros o que Deus conta contigo para fazer. No versículo 17, nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Ou seja, talvez hoje você tenha recebido o talento, a direção, o chamado, o encargo do Espírito Santo e você não tem feito. E talvez irmãos ao seu redor nem saibam que naquela questão Deus conta contigo. Porém, saiba, irmão, se você não se consertar a tempo, no tribunal de Cristo será revelado e será o próprio Senhor que irá manifestar toda a condição, capacidade, visão, revelação, força que Ele te deu, contando contigo, acendendo você como uma candeia para ser posto num velador em destaque, iluminando, servindo, fortalecendo, honrando a sua obra, os outros em sua obra. E se você assim não fez, naquele dia ouvirá: servo mau e infiel, foste infiel no pouco, e por isso terá as mãos e as pernas amarrado e lançado fora do reino dos seus misericórdia. Irmãos, vigiem, porque muitos pelas suas obras têm mostrado que o reino de Deus não é prioridade em suas vidas. Não sirvam a Deus como vocês querem. Sirvam a Deus como Deus no coração de vocês, através da palavra do Espírito, deseja que vocês o sirvam. E assim Deus terá o seu reino. Deus abençoe a nossa semana. A paz do Senhor Jesus.